Juliana, Ladislau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Ladislau, aqui do Tribunal de Contas de Pernambuco. Adolfo, assim, eu sei que o tempo é muito pequeno para o que você gostaria de colocar, né? Mas mesmo assim você consegue deixar muito pouco para a gente. Então, primeiro, parabenizar pela apresentação, bem didática e tentando abordar todo esse conteúdo complexo e grande. Eu gostaria só de reforçar um ponto que você colocou, e aí é fato, essa questão da tentativa de utilização de PPP como uma panaceia e como resolver todos os problemas, e aí uma certa flexibilização ou entendimento um pouco mais elástico da legislação, ou mesmo criando legislação municipal ou estadual em alguns lugares, de forma a fugir um pouco daquele conceito geral da legislação federal, né? Então, participei recentemente de um evento em que já se discutia, por exemplo, o limite daquela restrição fiscal dos 5% da receita corrente líquida para comprometimento do PPP, de ser olhado de uma forma muito elástica, no sentido de dizer, olha, se eu estou solicitando PPP para aquele serviço em que a administração já tem a sua despesa corrente, então eu não deveria colocar essa despesa nesse limite. Um exemplo, o caso de limpeza urbana, em que eu venha fazer uma PPP e eu gasto minha despesa corrente um valor X. Então, já que eu gasto aquele limite, eu estaria trocando por uma PPP, então não deveria estar sujeito a esse limite. Então, é um dos exemplos de como estão tentando flexibilizar um pouco essas restrições. Outro ponto é o que você já colocou, a questão dos 20 milhões, né? E um outro ponto também que eu vi que merece trazer aqui, alertar até como alerta, é a questão também da possibilidade de permissão de financiamento com parcelas em moeda estrangeira, colocando risco para a administração pública, né? Então, também são formas que, diante desse ambiente fiscal aí, ambiente de restrição fiscal de financiamento, estão se procurando, de certa forma, caminhos, mas que a gente deve olhar como controle externo, até mesmo a administração pública, com cuidado, por não estar fazendo contratos, né, de longo prazo, contratos de 20, 25, 30, 35 anos, que podem estar presos a determinadas cláusulas que traga prejuízo para a administração pública. Só para fechar aqui essa minha colocação, também a joia da coroa hoje em termos de PPP, né, para esse ano, é a questão da iluminação pública, né? E há um interesse, claro, evidente aí do mercado, porque é um contrato em que você tem uma garantia segura, que é a própria COSIP, né, a contribuição de iluminação pública, que você tem essa garantia de pagamento. Então é uma coisa interessante aí para o mercado, e também é um alerta aí para quem está atuando nessa área de fiscalização, controle, de abrir um pouco os olhos para isso. O mercado está procurando não mais aqueles mercados que estejam inexplorados, né, que seja o greenfield, mas aqueles que já estão consolidados e que têm a possibilidade de ele entrar fazendo uma participação aí na manutenção do serviço, né? E ainda na tua fala, só acrescentando que a Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, ela é uma das que tem uma legislação setorial e que traz a exigência específica também da audiência pública e da consulta pública, além do
que já foi colocado por você. Então era mais nesse intuito aí, de colocar um pouco essa. Agradeço a 11447, né, que é a Lei de Saneamento Básico, ela traz, e não só ela, né, outras leis que nós não citamos aqui, que eram aplicações setoriais do setor, né, que fazem também exigência. Eu fui buscar somente o que está na 8987 e na 11079. Né, e, obviamente, na 866, da necessidade de audiência pública. Mas é um elemento, né, do utilizador, também nas nossas auditorias, dessa exigência aí de participação da sociedade, né? Verdade é a participação da sociedade. Quanto aos limites, só para aqueles que não... Ladislau, inclusive, comentou comigo a semana passada que ele tinha participado desse evento, do Summit, né, em São Paulo, e que tinha sido tratado. Eu participei no ano passado também de um evento, mais alguns aqui integrantes, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia, né? Tem um bom programa lá de desenvolvimento em relação ao PPP, em relação ao hospital, é considerado como modelo. Isso foi bem discutido, a gente vê que o mercado de consultores está numa efervescência, né? De vendendo as prefeituras PPP, né? Então eles estão na dele, né? Então, tem que apresentar proposta, os municípios não têm dinheiro, estamos nós, do Tribunal de Contas, é que teremos que cumprir o nosso papel, de analisar isso previamente. Por isso é que a gente se estrutura aqui. Então, Ladislau comentou comigo da participação lá, dessa efervescência desse mercado, como também já tinha identificado no ano passado, em agosto, do estado da Bahia. Tá certo? Agora, para quem não quando a lei foi editada, o limite era 1%. O nosso governador Eduardo Campos trabalhou aqui muito na época para que isso fosse aumentado. Isso foi depois aumentado para 3% e hoje é 5%. Quer dizer, já é um comprometimento da receita líquida, né? Então já 5%. E esse entendimento de não computar aquilo que é despesa, por exemplo, de limpeza urbana, né, vai simplesmente fragilizar. Né? E aí eu ressalto a questão do que coloquei aqui antes, inclusive já conversei com assessores de alguns gabinetes aqui, tem presente, né, no sentido da importância de que essa proposta de consulta que eu fiz, no sentido de entender se os demais entes federativos podem ou não alterar, nosso Tribunal de Contas precisa se posicionar rápido, né, porque os efeitos se produzem, né? Não, apesar de ter um exemplo, entre aspas, ruim de São Paulo e de Curitiba, mas precisamos ver o que é que o nosso plenário aqui entende. Então, ressalta aí a necessidade de que isso realmente dê encaminhamento célere. Né? Alguma mais questão? A consulta foi formulada, só para tirar a dúvida, que a sugestão que fosse feita pelo Ministério Público já está formulada? Veja bem, pelo que está seguindo o regimento interno do Tribunal de Contas, eu fiz uma proposta encaminhando a UNEP, encaminhou a CCE, encaminhou a DG, porque a DG tem a competência. Depois entenderam que era melhor que o Ministério Público faz. Eu não estou sabendo exatamente se o Ministério Público já fez, né? Mas já tem algum tempo que eu fiz essa consulta, porque nós temos 2 casos concretos, né? E eu estou colocando em tese. Mas 2 casos concretos já que alteraram, quer dizer, 2 municípios que podem ter alterado simplesmente copiando a lei de São Paulo e de Curitiba, porque é comum ocorrer isso, né? Pega alguém que já tem, às vezes não sabe nem exatamente por que se está alterando ou não está alterando, mas que traz impactos interessantes. Eles reduzem de 20 milhões para 10 milhões. Na minha meia-culpa, eu havia conversado com ele sobre essa questão, e a sugestão exatamente que caminhasse o Ministério Público, fiquei talvez incumbido disso e ficou na cena da etapa. Não sei se o conselheiro Sebastião Universo ou o conselheiro, se tem alguma consulta nesse sentido lá no TCE de Minas Gerais, o senhor sabe? Não tem. Tem alguém algumas perguntas? Se não houver, eu passo a palavra para o cerimonial.